Irmãos, é uma bênção estarmos reunidos aqui para cantar a glória de Cristo, para glorificar ao Senhor. E o mais lindo disso tudo é que o crente, ele pode inclusive estar passando por dificuldades na vida, ele pode estar passando por problemas, mas ainda assim, ele é convidado e ele atende ao convite do Senhor para vir à igreja e cultuá-lo, e fazer isto com alegria, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias da vida, a nossa alegria é Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, e nós vamos dar seguimento à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Nós já tratamos sobre os 3 eventos que anteciparam o ministério do Senhor Jesus. Nós vimos a pregação de João Batista, o seu testemunho, depois vimos o batismo de João, segundo evento, quando ele é apresentado ao mundo como sacerdote, e depois vimos a tentação do Senhor Jesus, semana passada, quando nós vimos o Senhor Jesus se submetendo a estas situações por amor do seu povo. E hoje nós iniciaremos falando sobre o ministério de Cristo, quando ele vai demonstrar a sua autoridade. Agora nós temos um período um pouco maior no Evangelho, quando Marcos, apesar de ser bastante resumido naquilo que ele apresenta sobre Jesus, mas nós vamos obviamente perceber aqui a autoridade de Cristo. É importante ressaltar que Marcos, ele dá muito mais ênfase aos atos de Cristo. Por isso que o evangelho dele é tão compacto. É diferente, por exemplo, do evangelho de João, que dá ênfase à fala de Cristo. Então, por isso o evangelho de João traz grandes porções do discurso de Cristo, enquanto o que nós temos aqui, na verdade, é uma ênfase nas atitudes de Cristo, nos atos de Cristo. Daí então Marcos ser tão compacto, mas tão profundo naquilo que ele nos fala. E hoje nós vamos ler de novo somente 2 versículos, que é o verso 14 e o verso 15. Como são 2 versículos, eu vou pedir para que os irmãos leiam junto comigo mais esta porção das Escrituras. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, Cristo dando início ao seu ministério na região da Galileia. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, Marcos 1, 14 e 15. Diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta, e pedimos, ó Senhor, para que Tu fales ao nosso coração, Tu venhas mostrar a Tua vontade. Queremos expor apenas as Escrituras, não queremos trazer nada, ó Deus, que venha da nossa subjetividade, porque a nossa subjetividade, ó Deus, ela certamente maculará em algum momento a revelação do Senhor. Mas pedimos para que Tu fales ao nosso coração, para que entendamos a Tua palavra e assim vivamos para a Tua glória. Fala, portanto, Cristo, ao Teu povo. Até agora o Teu povo cantou, celebrou, leu a Tua palavra, orou. Agora o Teu povo está em silêncio, atento, pronto para ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos, em Teu nome mesmo, ó querido Cristo. Amém. Como eu disse, depois dos 3 grandes eventos que Marcos dá ênfase para dar início ao ministério de Cristo, como nós vimos aqui, portanto eu repito, o testemunho de João, o batismo de Jesus e a tentação, quando Cristo nos é apresentado, ele sai então do anonimato e ele é apresentado então como o sumo sacerdote
enviado pelo Senhor. Nós temos então agora Marcos tratando sobre o seu ministério. E é interessante porque se os irmãos lerem os evangelistas que estão paralelos a Marcos, como Mateus, Lucas e principalmente João, vão perceber que entre o batismo de Cristo e possivelmente essa volta para a Galileia, há muitos eventos que não são colocados aqui por Marcos, como por exemplo as bodas de Canaã, o encontro com a samaritana, o chamado de 4 discípulos, mas é impressionante como Marcos ele não compromete aqui a questão que diz respeito aos atos de Cristo, mas ele vai dar ênfase, obviamente, já à pregação. Então, enquanto, por exemplo, os outros evangelhos, lá pelo capítulo 2, 3, 4, é que eles vão tratar deste retorno para a Galileia. Jesus está ao sul, ele estava no deserto, e volta então para a Galileia. Enquanto os outros vão trazer bastante detalhes, Marcos apenas diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Então há aqui um marco, há uma situação que é a prisão de João Batista. Ou seja, Cristo para Marcos inicia o seu ministério público, o seu ministério de pregação do próprio Evangelho, no momento em que João Batista é preso. E é interessante porque nesse ponto nós podemos perceber alguns aspectos interessantes. O primeiro deles é que João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Apesar dele estar no Novo, apesar dele ser citado nos Evangelhos, mas os irmãos precisam compreender que ainda estamos na esfera do Velho Testamento, onde temos aqui a manifestação de Cristo. Portanto, João Batista foi o último profeta e agora ele está saindo de cena. E é impressionante, irmãos, porque João Batista foi um homem extremamente fiel ao Senhor, foi um homem que exerceu o seu ministério com zelo, e nós poderíamos dizer que a saída de João Batista poderia ser uma saída bastante gloriosa. João Batista poderia ir para um lugar, mesmo ainda aqui na terra, de reconhecimento, talvez, quem sabe, sendo professor de uma daquelas escolas proféticas, mas as Escrituras nos dizem com muita clareza que João Batista, ele sai da pregação para o cárcere. Então, o profeta que testemunhou diretamente sobre Cristo, ele sai de cena para o cárcere. Ele sai de cena para a prisão, de onde ele nunca mais iria sair, a não ser morto, degolado. E nós vamos perceber que ao longo da história da igreja, nós vamos perceber claramente a perseguição contra os servos de Cristo. E é óbvio que nós não podemos deixar de destacar aqui o fato do que significa servir a Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega inclusive a dizer que qualquer crente que comece a ter uma vida de piedade, este crente, ele não diz, possivelmente será perseguido, ele é candidato à perseguição, mas Paulo faz uma afirmação, ele diz, este será perseguido. Então, se alguém não quer ser perseguido, basta ter uma vida qualquer, basta ter uma vida muito próxima ao mundo, basta ter uma vida próxima à sociedade, basta viver muito parecido com as pessoas do mundo. Esse não será perseguido, esse será tido, obviamente, como um crente muito legal, um cristão muito interessante, alguém que você pode conversar, você pode ter diálogo, etc, etc. Agora, procure radicalizar, e de fato essa é a palavra, porque, irmãos, nós vivemos hoje um cristianismo tão, tão delicado, um cristianismo assim, tão ui, um cristianismo onde as pessoas não podem, a palavra radical no cristianismo é algo feio. Nossa, mas o irmão fulano é tão radical, e nós utilizamos essa expressão como quase um xingamento, quando nós vamos perceber que Cristo
Cristo, que é o nosso exemplo, Cristo, que é o nosso modelo, ele foi extremamente radical. Os homens na época de Cristo, que jejuavam 3 vezes por semana, oravam 3 vezes ao dia, tinham o trabalho completamente voltado às Escrituras. Cristo olhou para eles e em público disse: vocês são filhos do diabo. É óbvio que João foi para a cadeia, não porque ele tinha uma vida muito light, ele não era um daqueles profetas que falavam que o povo gostava de ouvir, ele não era um daqueles profetas que elogiava os líderes da sua época, não. João foi para o cárcere porque ele foi fiel às Escrituras, foi fiel ao Senhor. Por isso, irmãos, precisamos parar com essa neurose de querer agradar o mundo. Às vezes nós criamos uma expressão, uma igreja relevante, e essa relevância está em atrair as pessoas lá do mundo. Nós vamos atrair essas pessoas do mundo, não com uma pregação firme contra eles e contra o pecado, não dizendo que eles estão debaixo do ódio de Deus, não dizendo que se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno, não dizendo que se eles não se converterem, continuarão rebeldes contra o Senhor. Não, não, não. Nós vamos atrair as pessoas da sociedade com uma pregação bem light, bem aguinha com açúcar, uma pregação tranquila, que o pecador participa do culto e ele sai dizendo: gente, que palavra maravilhosa. Ah, você se converteu? Não converter não, isso eu não quero, mas caramba, esse pregador, ele tem uma palavra tão interessante, muito parecida com o que o Sérgio Cortella usa, muito parecida com o que o Leandro Carnal usa, muito parecido com o que esses stand-up utilizam, sabe, uma coisa tão bacana. Gostei da tua igreja, gostei do teu pregador. Irmãos, se no lugar onde nós estamos não causamos algum tipo de desconforto, reveja o seu cristianismo, reveja o seu compromisso com o Senhor, porque João Batista era um homem fiel ao Senhor. João Batista, ele foi escolhido para preparar o caminho do Senhor, ele aplanou o caminho de Cristo, ele apresentou Cristo à sociedade da época, e as Escrituras nos dizem que ele foi preso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ser fiel às Escrituras é ser perseguido pelo mundo. Porque ser fiel às Escrituras, irmãos, é exatamente agir como Cristo agiu, como João Batista agiu, como o profeta Isaías agiu, e ele foi cerrado vivo ao meio. É ser como Jeremias agiu, e ele foi jogado numa cisterna. É ser como Estevão foi, e ele foi apedrejado, ele foi assassinado até a morte. É ser como Paulo foi, e ele foi degolado, e ele só sofreu degola porque era cidadão romano. É ser como Pedro, que supostamente sofreu a crucificação, e por um pedido pessoal, rogou para que fosse feito de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira como o seu Senhor. É ser morto pela espada como Tiago. É sofrer a perseguição. É impressionante que cristianismo parece que só é perseguido quando está numa sociedade radical, numa sociedade dura, comunista, ateia. Mas parece que quando o cristianismo está numa democracia, não apresenta nada. Não prega contra o pecado.
não prega em favor de Cristo. Precisamos, irmãos, olhar para esta simples frase. Vejam, depois de João ter sido preso, e é interessante porque esta formulazinha, não no português, mas no grego, na língua original, depois de João ter sido preso, propositalmente, eu não tenho nenhuma dúvida, Marcos vai utilizar a mesma expressão para Cristo. Cristo também foi preso, foi conduzido à prisão e à morte. E eu pergunto para os irmãos, do ponto de vista dos judeus, por que mataram a Cristo? Porque ele era feio? Porque ele era rico? Porque ele era uma autoridade romana que precisava ser morta? Porque ele era alguém que vinha de uma religião pagã? Não. Cristo foi morto pela perspectiva dos judeus, porque ele era radical. Porque ele dizia, vocês acham que pecado de adultério é só quando você se deita fisicamente com uma mulher? É isso que você acha? Jesus fala, pois eu te digo, se você pensar nisto, você já adulterou. Você acha que ser assassino é alguém que vai e mata literalmente alguém? Eu te digo, quando você não ama o seu irmão, quando você usa a sua língua para destruí-lo, quando você age dessa forma, você já se tornou um assassino. Essa foi a pregação de Cristo. Depois de João ter sido preso, o nosso irmão sai de cena e ele vai para o fundo de uma masmorra para morrer degolado a pedido de uma mulher sem escrúpulo algum. E agora Jesus começa a pregar o Evangelho. E é interessante, irmãos, porque não temos apenas a lição da prisão por conta da dignidade e do comprometimento que esse homem tinha com a palavra, porque, irmãos, todo crente, ele vai agir sob um de dois aspectos: ou ele vai agir temendo ao Senhor, ou ele vai agir temendo a homens. João era um homem que temia a Deus. E é interessante porque com a saída, nós temos agora o surgimento de Cristo. E é claro que, nesse sentido, percebemos que João Batista, ele não foi mais do que uma nota de rodapé, junto com todos os profetas do Antigo Testamento, claro, uma importantíssima, uma honrada, uma santa nota de rodapé, mas nota de rodapé. Porque usando a imagem de um texto, poderíamos dizer que Cristo é a parte principal. Cristo é o centro de tudo, nele todas as coisas convergem. Por isso, quando nós olhamos, se nós olhamos para o Velho Testamento como um bloco separado do Novo, o Antigo Testamento é algo que não tem nada a ver com o Novo, irmãos, nós incorremos em erros crassos, porque nós precisamos olhar para o Velho Testamento como aquele período onde tudo convergia para ele. Tudo convergia para Cristo, tudo, porque Ele é o texto principal. Todo o resto, apóstolos, profetas, legisladores, reis, todos são nota de rodapé, mas Cristo é o texto principal. Ele é o ponto mais importante, não só da igreja, não só do mundo, mas do universo que foi criado por meio dele. Por isso João Batista, quem é João Batista? Um irmão em Cristo. Cadê João? Está preso. Onde está João? Está morto. Porque Cristo é o centro, é aquilo que deve brilhar,
É por isso que João Batista, cheio do Espírito Santo, quando reclamaram para ele dizendo, olha, Jesus está batizando aí também, embora João diga que o próprio Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, aí disseram assim, olha, ele está competindo, rapaz, ele está roubando aí discípulos teus. Ele disse, epa, João disse, ei, para aí, alto lá. Importa que eu diminua e o meu Senhor cresça. Você está confundindo, rapaz. Você está achando que nós somos dois guerreiros numa batalha? Não. Ele é o general, eu sou o soldado. Por isto, a vida de João Batista aponta para Cristo e faz com que ele cresça. E é nesse ponto, meus irmãos, que nós encontramos o retorno de Cristo para a Galileia. E é por isso que o verso 14 diz que depois de ter sido preso, João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, e aí diz a expressão, pregando o Evangelho de Deus. E aí nós poderíamos perguntar, bem, o que significa pregar o Evangelho de Deus? Bem, antes disto, como eu falei para os irmãos, que tudo, em absoluto, até o livro de Cantares, tudo aponta para Cristo, e o relacionamento de Cristo com a sua igreja, nós vamos perceber que este ato de Cristo ir para a Galileia, o simples ato do Senhor ir para a Galileia, Mateus nos diz que é o cumprimento das Escrituras, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 17, diz assim, tratando do mesmo evento, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, que era uma cidade daquela região, foi morar em Cafarnaum, outro lugar daquela mesma região, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Ou seja, mostrou a movimentação de Jesus dentro da Galileia. Aí poderíamos dizer, que bacana, né? A gente está sabendo aqui que Jesus foi para a Galileia, depois ele foi para Cafarnaum, e ali ele foi para os confins de Zebulon e Naftali. Ok, mas aí Mateus diz, tudo isso aconteceu, o que nos parece tão corriqueiro, tão cotidiano, tão sem expressão, tão sem importância, Mateus nos diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, irmãos, percebemos que o simples ato de Jesus ir para a Galileia e a sua peregrinação dentro da região da Galileia não é outra coisa senão o cumprimento daquilo que o Velho Testamento apontou acerca dele. E é claro que nesse sentido podemos entender que os eventos na vida de Cristo são todos, ou na sua grande maioria, presentes no Antigo Testamento. Está lá. O Velho Testamento não é para contar a história de uma nação, de um estado, de um povo que ainda está literalmente, existe literalmente, devemos que olhar para eles hoje e dizer, e aí como é que fica essa situação? Não, o Antigo Testamento foi escrito para apontar para Cristo Jesus, para o Senhor. Por isso que é tão estranho, é estranho isso, quando tantos tradutores das Escrituras só traduzem o Novo Testamento. É tão estranho quando as pessoas andam só com o Novo Testamento no bolso, e isso é estar pela metade, isso é não trazer a compreensão do todo, porque de fato o Antigo Testamento, ele aponta para o Senhor. E nesse contexto, Marcos, como os evangelistas dizem, que o Senhor ele foi para pregar o Evangelho de Deus. E aí é interessante, irmãos, porque não se trata de um evangelho qualquer. A palavra evangelho significa boa notícia. Boa notícia é quando você vai ao médico desconfiado que está com uma doença incurável e que vai matá-lo, e ele diz, fique tranquilo, você não vai morrer.
não é o que pensávamos. Isso é uma boa notícia. Boa notícia é quando o ente querido seu, ele está numa região onde há uma catástrofe e você fica desesperado e não sabe o que fazer, e aí de repente toca o telefone, você atende, é o seu ente querido dizendo: pai, tranquilo, eu estou bem, eu estou vivo, estou com saúde, não se preocupem. Isso é boa notícia. Boa notícia é quando nós estamos há 15 meses, ou muito mais do que isso, buscando um emprego e não achamos, e de repente esse pai chega em casa com a família preocupada e diz: meus queridos, estou empregado. Isso é boa notícia. É exatamente o termo utilizado aqui. Diz que Cristo foi pregar a boa notícia. Ele foi dar uma notícia boa, interessante, mas é por isso, irmãos, que nós vamos encontrar aqui o evangelista pontuando que não é qualquer boa notícia. Não é boa notícia que fala do Império Romano, que fala da nação de Israel física, que fala de sua liderança. Não, ele diz que ele foi pregar a boa notícia, e ele coloca ali com muita clareza: a boa notícia de Deus. É a boa notícia que vem dos céus. É a boa notícia que vem do trono da graça do Senhor. Não é qualquer boa notícia, porque na língua portuguesa, assim como em outras línguas, nós utilizamos a palavra evangelho, e aí isso já traz um significado muito bom, inclusive, com relação ao significado do que esta palavra ela traz. Mas evangelho, ela é a conjunção de duas palavras no grego. Numa linguagem bem próxima ao português, ev é bom. Angelion, que é a mesma palavra que dá origem à palavra anjo, significa mensagem. É boa mensagem, boa notícia, boas novas. Mas aqui nós encontramos a boa notícia que vem de Deus. E o que é mais interessante, irmãos, e que para nós deve saltar aos olhos e ao coração e à mente, é que nesse ponto, que coisa maravilhosa, porque Cristo é o pregador, é o arauto, é o que anuncia. Cristo também é o conteúdo, ele é o conteúdo da boa notícia, e Cristo é a própria boa notícia. E nós só podemos entender isto quando nós olhamos para o texto que foi utilizado pelo Senhor na vida do reformador Martinho Lutero. Daqui 2 dias completamos 500 anos que esse irmão querido foi corajoso em ser radical contra a igreja da época, coisa linda, colocando sua vida em perigo, inclusive. Romanos capítulo 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo nos mostra o que é essa boa notícia de Deus, o que são essas notícias vindas dos céus. Paulo diz assim em Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho da boa notícia, porque esta boa notícia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela nesta boa notícia, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que Paulo está dizendo aqui é que esta boa notícia, e eu quero insistir nesse termo para que entendamos mais ou menos a forma como os nossos irmãos do passado entendiam essa expressão. Essa boa notícia não é uma boa notícia qualquer, mas é a boa notícia do poder de Deus. É a boa notícia que fala que somente crer é o bastante para que tenhamos salvação. É a boa notícia que diz assim: você é miserável, você é pecador, você é rebelde contra Deus, mas existe uma forma que não depende de você, depende unicamente do Senhor para que você seja salvo. A boa notícia é, sim, você merece o inferno, você merece ir para o sofrimento eterno, você merece ser banido por toda a eternidade diante do Senhor, mas o Senhor está trazendo para si, como Redentor, como Salvador, cheio de misericórdia e cheio de graça. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala do Evangelho,
ele diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, essa justiça de Deus, ela significa justificação. Então, para os crentes, o Evangelho revela a justiça de Deus. É por isso que Paulo faz um paralelo aqui com o verso 18, porque se Paulo diz claramente que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá por fé, no verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O verso seguinte, logo após a expressão o justo viverá por fé, porque a justificação de Deus se revela na boa notícia de Deus, ele diz: mas agora lembrem-se, a ira de Deus também se revela lá do céu, não da boa notícia, porque não é boa notícia, mas do céu. E a ira de Deus se revela contra o quê? Contra a impiedade, a perversão, os que detêm a verdade e os que vivem a injustiça. Esse é o significado de Evangelho. Esse é o significado do que Cristo está pregando. Estas são as boas notícias. É boa porque, apesar da desgraça que o homem vive, Deus tem providenciado salvação, não pelo homem, mas por Deus. O Senhor tem feito isso para a sua glória, e é exatamente isso que Cristo está pregando. Por isso, quando Marcos diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando a boa notícia de Deus. A salvação está conosco, Ele mesmo vive entre nós. E qual é o conteúdo da pregação de Cristo? O que o Senhor está falando? E claro que Marcos ele traz aqui uma síntese desta pregação de Cristo que está no verso 15. No verso 15 fala que Jesus afirmou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. São 4 pontos aqui. O primeiro, o tempo está cumprido. Segundo, o reino de Deus está próximo. Terceiro, arrependei-vos. E quarto, crede na boa notícia. Qual é o significado disso para nós? Sabe, meus irmãos, em primeiro lugar, na pregação de Cristo, Senhor da nossa vida, nós vamos encontrar claramente 2 pontos que pertencem a Deus, que não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor. E veja então que Cristo, quando Ele começa a pregar a boa notícia de Deus, quando Ele começa a pregar o Evangelho, Ele começa primeiro trazendo aquilo que pertence ao Senhor. Ele não começa trazendo aquilo que pertence ao homem. Porque a pregação do Evangelho hoje, para muitas pessoas, ele começa dizendo assim: olha, Jesus te ama. Olha, Deus te ama. Deus queria tanto o seu coração. Deus queria tanto estar com você para te ajudar. É assim que as pessoas começam, não é? Quem é o centro aí? Quem é o ponto principal? Deus ou o homem? Jesus nos ensina, assim como Paulo, assim como tantos pregoeiros da boa notícia de Deus, eles começam trazendo elementos que estão ligados ao Senhor. E os elementos ligados a Deus são 2, é o tempo e o reino. Quando nós encontramos aqui, o tempo está cumprido, na verdade essa expressão é uma expressão interessante, porque existiam basicamente 2 palavras para tempo no grego, no Novo Testamento. O primeiro era chronos. Eu me sinto à vontade para pronunciá-la, porque nós temos essa palavra em português. Cronos, cronologia, cronômetro, cronometrar. O que significa dizer o tempo ordinário, o tempo comum. É esse tempo que nós estamos vivendo aqui, é um tempo onde nós entendemos que
existe um passado que está na nossa memória, existe um futuro que desconhecemos e um presente que vivemos. Esse é o Cronos, é o que pode ser cronometrado. Por exemplo, o tempo deste culto, que é 1h30, é algo que pode ser cronometrado. Mas não é essa palavra utilizada por Marcos. A palavra utilizada por Marcos é outra, e essa palavra não possui uma equivalência na língua portuguesa. Apenas como curiosidade, a palavra é kairos. Essa palavra significa tempo de oportunidade. Essa palavra os gregos utilizavam para dizer é o tempo oportuno, é o tempo importante, é algo que precisamos realizar. Por exemplo, alguém quando vai se casar, para ele, ali é o kairos, porque nenhum noivo falta ao casamento, nenhuma noiva falta ao casamento, senão seria uma catástrofe. Então tem que estar lá. Embora as noivas, pela madrugada, atrasa até dizer chega, mas chega. Já fui em casamento que a noiva demorou, nem lembro, acho que 2 horas, 2h30 ou mais, não sei, mas chegou. O noivo já estava todo despedaçado lá, derretido, o cabelo já. Chegou a noiva, opa, ajeita o noivo aí e tal, chega, porque é um tempo de oportunidade, é um tempo importante, é o tempo que traz algo de especial. É essa palavra que Marcos utiliza. Interessante que essas duas palavras, kairos e chronos, ela aparece lá em Atos, quando os discípulos perguntam para o anjo, olha, o tempo da restauração de Israel é agora. Aí o anjo responde assim para ele, não vos compete conhecer, a tradução diz, tempos ou eras. Ou seja, junta tudo que existe em termos de tempo. Na verdade, ali o anjo está dizendo que eles não era para eles estarem especulando sobre o tempo do cotidiano e o tempo especial, o Chronos e o Kairos. É exatamente essa expressão que se utiliza aqui. O que significa dizer que é um tempo oportuno. E a construção do que Marcos fala aqui, na palavra de Cristo, o tempo está cumprido, poderia ser traduzido numa paráfrase da seguinte maneira: o tempo oportuno de Deus chegou à sua medida máxima, alcançou o seu objetivo, o prazo do Senhor chegou. É mais ou menos aquilo que Paulo diz, plenitude dos tempos. O que nós encontramos aqui é o Senhor Jesus dizendo que aquele que era prometido, aquele esperado com tanto anseio desde Adão até João Batista, o último profeta, está presente. Jesus está dizendo, eu cheguei, está cumprido. Agora é claro, irmãos, que nós precisamos entender esse processo como uma primeira vinda e uma segunda vinda de Cristo. É claro que a vinda do Senhor, ela foi completa, no sentido de que Ele veio para morrer e ressuscitar, e encorajar o seu povo a dar continuidade à sua jornada sobre essa terra. Mas ainda falta algo. A segunda vinda de Cristo. E nós precisamos viver essa expectativa. Quando nós falamos que o tempo do Senhor, Ele cumpre o seu prazo, é porque Cristo está aqui na sua primeira vinda, mas Ele subiu aos céus e Ele disse, eu voltarei, eu descerei da maneira como subi, eu levarei a minha noiva. Por isso, nós não podemos viver, no que diz respeito à implantação do reino de Deus nessa terra, como se já tivéssemos acabado com tudo, e não há mais nada que esperar. Agora, esse é o problema. Porque, qual foi a última vez que você se lembrou de que Cristo voltará para levar a sua igreja? Qual foi a última vez que você orou dizendo, ó Senhor, vem buscar a tua noiva, para que fiquemos por toda a eternidade contigo?
Qual foi a última vez que você falou para um irmão em Cristo, meu irmão, devemos estar atentos e em alertas, porque Cristo vai voltar? Sabe, talvez a maioria aqui nunca tenha pensado nisso. Ele pensa na promoção do trabalho, ele pensa em passar no concurso público, ele pensa em construir uma casa nova, ele pensa em casar os seus filhos. Tudo isso é justo, tudo isso é lícito, tudo isso é correto. Eu não estou dizendo que pensar nisso é errado. O que eu estou dizendo é que nós só pensamos nisso. Finanças, futuro da família, os bens. Sabe o que significa isso? Nós só pensamos naquilo que está preso a este mundo. Quando eu morrer, estiver num caixão, prestes a entrar em estado profundo de putrefação, não levo nada. Por isso, quando nós encontramos a expressão, o tempo está cumprido, isso aponta não apenas para a primeira vinda do Senhor. São duas cenas, onde nós temos a primeira vinda, mas ainda aguardamos a segunda vinda. Por isso, quando nós pensamos que o tempo chegou ao seu prazo, à sua plenitude, porque Cristo veio na sua primeira vinda para cumprir o propósito redentivo, meus irmãos, claro, isso se cumpriu, e esse cumprimento se iniciou ali, mas nós ainda esperamos a vinda do Salvador. Eu vou fazer uma pergunta para você que parece uma pergunta um tanto sem propósito, mas do jeito que a igreja está vivendo hoje, a pergunta é essa: meu irmão, você sabia que Jesus vai voltar? Como nós precisamos encher o nosso coração disto, porque quando nós enchemos o nosso coração disto, nós olhamos um pouco mais para a eternidade e menos para este mundo que será destruído. Sabia que a minha casa vai ser destruída? O meu automóvel vai ser destruído? O dinheiro que eu tenho no banco vai ser destruído? Todos os bens que eu tenho levantado, tudo vai ser destruído pelo fogo? E eu receberei um mundo completamente transformado, que não custará 1 milímetro do meu tempo de trabalho, 1 centavo do dinheiro que eu guardei, eu receberei do meu Senhor. Todas as benesses que o mundo pode oferecer, que a criação pode conceder a nós, de graça. E isto só vai acontecer cabalmente quando o meu Senhor estender a sua mão para a noiva, dizendo: vem, minha amada, venha para as bodas do Cordeiro. Por isso, quando o Senhor Jesus fala de tempo cumprido, tempo que chegou no prazo, esse tempo de oportunidade, esse tempo da oportunidade de Deus, o que o Senhor sancionou, Ele está falando em toda a completude, não só a primeira vinda, mas a segunda vinda. E é interessante porque Marcos também fala não apenas do tempo de Deus, mas ele também fala do reino que é de Deus. E isso é interessante porque os judeus na época do Senhor Jesus, eles aguardavam a redenção social. Eram meio parecido com os marxistas hoje, né? Eles aguardavam algum tipo de redenção ali no mundo. Eles achavam que Roma seria expulso dali, e aí então o Messias viria, e ele sentaria no trono de Davi, e ele então iria instaurar uma sociedade igualitária, uma sociedade tranquila, uma sociedade reinante. Eles achavam isto. Por isso foi tão estranho para eles, quando aquele que se dizia ser o Messias, era o filho de um carpinteiro, um pobretão, alguém que não tinha dinheiro, não tinha no início fama, e que surge assim do nada para dizer: eu sou o Messias, aquele que certamente faz parte do reino de Deus. Por isso, meus amados, a pregação de Jesus fala exatamente deste reino.
Os irmãos se lembram da fórmula utilizada por ele quando ele diz: o reino de Deus é semelhante a... E aí ele conta uma parábola. O reino de Deus é semelhante a... Conta outra parábola, porque de fato o que o Senhor está dizendo é: o reino de Deus está próximo. E essa expressão próximo não é naquela ideia que você está na parada de ônibus e diz assim: será que o ônibus vai demorar? E alguém diz assim: não, o ônibus está próximo, ele já vai passar aqui. Não. O próximo aqui é porque já está ao meu alcance. Então é como se eu estivesse dentro do ônibus e eu fizesse a pergunta tola: ei, cadê o ônibus? Ô, meu amigo, você está dentro dele. Você já está nele. A ideia de proximidade é porque ele já está instaurado. E é interessante porque quando nós olhamos para reino, nós olhamos para um rei que possui uma lei e que possui uma vontade. E se nós estamos falando de reino de Deus, estamos falando da vontade desse Deus, que é a santidade absoluta. Por isto, quando olhamos para essa expressão, o reino de Deus já está aqui, significa dizer que este reino, por sua natureza, é contra o nosso pecado. Ai de nós agora, porque o reino de Deus está aqui. É por isso que quando nós olhamos apenas para essa expressão, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está em meu alcance, o reino de Deus já está sobre nós, de imediato isto seria uma notícia desesperadora, porque nós lembraríamos da nossa condição de pecadores. Seria como um reino que vem dominar sobre nós, e quem somos nós? Somos inimigos deste reino. Então este rei, com toda a sua fúria, vem nos destruir. Mas, meus irmãos, Cristo não está trazendo a má notícia de Deus. Cristo está trazendo a boa notícia de Deus. É por isso que ao olharmos para o fato de que o tempo, o prazo, o tempo oportuno do Senhor chegou ao seu ponto, que o reino de Deus já está conosco, nós vamos encontrar agora aquilo que o Senhor Jesus coloca como os dois pontos pertencentes a nós. O que pertence ao Senhor é a plenitude do tempo e também o reino de Deus entre nós. Agora, o que nos pertence? Dois pontos, que inclusive aparecem aqui como imperativos, como uma ordem do Senhor. Dois aspectos na vida do crente, ou na vida daquele que vai e precisa se converter, que ainda não é crente e precisa se converter. Dois aspectos: arrependimento e fé. Como? Arrependimento e fé. Não entendi. Você diz que o tempo de Deus se cumpriu, o reino está aqui, esse rei todo santo, todo santidade, aquele que odeia o pecado, e odeia aquele que vive na prática do pecado, aquele que veio destruir o mal. Aí você está dizendo que diante desta realidade, o que se requer de mim é arrependimento e fé? Só isso? Por isso, é a boa notícia de Deus. O que significa a palavra arrependei-vos? Nós temos aqui, como eu disse, um imperativo, é uma ordem do Senhor: arrependei-vos. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender o que significa isto. O que é se arrepender? E deixe-me só colocar aqui didaticamente alguns contrastes. Se arrepender não é sentir remorso. Remorso é quando você reconhece que fez uma coisa muito ruim, fez uma coisa muito má, que não deveria ter feito. Você diz assim: eu não deveria ter feito aquilo. Nossa, como eu estou mal por conta disso. Isso não é arrependimento.
Arrependimento também não é sentir indignação contra o pecado. Somente isto. Você já viu quantos mundanos, ateus, agnósticos, homens que não têm nenhum compromisso com o Senhor, quando você traz à memória deles, por exemplo, as atrocidades que o nazismo, na década de 1930 e 1940, trouxe sobre os judeus, sobre poloneses, sobre tantos outros, a maneira como eles tratavam aquele povo, qualquer um olha para isso e fica indignado, porque de fato é um pecado, e ele fica indignado com a ação pecaminosa. Quem aqui ficaria tranquilo? Quem é na sociedade que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não tem nada a ver com o Senhor, ao ver um marmanjo de 40 anos, forte, musculoso, espancando uma criança de 8 anos na rua, não sendo seu filho, mesmo que fosse, não poderia, mas não sendo nada dele, só porque ele sentiu vontade de espancar aquela criança, quem na sociedade não ficaria indignado? A própria atitude de utilizar a justiça com as próprias mãos, que é pecado, inclusive também, fazer justiça com as mãos é pecado contra as Escrituras, mas essa atitude de fazer justiça com as próprias mãos mostra a indignação contra algum tipo de pecado, como o roubo, como o assassinato, como atitudes que essas pessoas têm contra a sociedade. Então, meu amado irmão, então, minha amada irmã, ficar indignado contra pecado em si não é arrependimento. Como também sentir desejo no íntimo do coração de ter uma vida bem certinha, bem boa, bem exemplar, e até cobrar dos outros isto. Eu quero ter uma vida bem certinha, eu quero que você também tenha uma vida bem certinha, eu vou cobrar isso de mim e vou cobrar isso de você. Isto não é arrependimento. O primeiro sentimento é remorso, foi o que Judas sentiu. O segundo foi a atitude que Davi sentiu contra a história daquele homem que tinha muitas ovelhas, mas matou a ovelhinha do camarada lá. Ei, Davi, se levanta, esse homem merece morrer. Esse é o segundo sentimento. O terceiro sentimento, de ter desejo de viver uma vida certinha e cobrar dos outros uma vida certinha, é legalismo. Nada disso é arrependimento. Eles podem estar inseridos no grande contexto do arrependimento, mas só estes sentimentos não configuram arrependimento. O termo utilizado aqui por Marcos para arrependei-vos é literalmente: mude a sua mente. Mude a sua forma de pensar. E aí nós nos lembramos daquilo que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, porque Paulo vai trazer aqui o significado cabal do que seria essa mudança de mente. Ele diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o seu culto da mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a mesma mente que faz com que prestemos ao Senhor um culto racional. Porque quando ele diz que é o vosso culto racional, ele está dizendo que é o vosso culto que parte da sua mente. E aí ele diz, por isso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz, misericórdias de Deus, corpo agradável, santo e sacrifício vivo a Deus. Paulo diz que com isto precisamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, arrependimento
que significa mudança de mente, é com relação a Deus, não com relação a mim mesmo, porque isso é remorso. Não com relação ao outro, porque isto é indignação contra o erro, apenas. Não com relação à minha religiosidade ou à minha moral, ética, porque isso é legalismo. Arrependimento é encher a mente dizendo: Senhor, eu desejo viver para Ti, eu desejo viver para o Senhor. É por isso, irmãos, que às vezes mas é um incômodo quando você está orando com algum irmão, ele está orando, Senhor e tal, abençoa, Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, a vontade de dizer assim: ei, irmão, para aí. Perdoa o quê? Os nossos muitos pecados? Quais são eles? Quais são eles? Porque isso não é brincadeira. Não podemos brincar com o Senhor. Não podemos usar um clichê evangélico, um clichê teológico. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Não, alto lá, disse uma coisa muito séria. Meus irmãos, meu irmão, vamos confessar pecado aqui? Isto é arrependimento. A referência do arrependimento não sou eu, nem o outro, nem a minha moral, a minha ética, o meu legalismo. A referência é Deus. Por isso o arrependimento inclui, sim, olhar para a minha prática como algo muito errado, mas não é remorso. Por isso, sim, traz a minha indignação contra o pecado, mas por causa do meu Senhor. E sim, é desejo de ter uma vida santa para a glória do meu Deus. Isto é arrependimento. Arrependimento está diretamente ligado àquilo que eu penso acerca do meu Deus, do meu Senhor. Por isso Cristo diz: arrependei-vos, mude a sua mente, encha de Deus, do Senhor, encha o seu coração do Senhor e a sua lei. É por isso, irmãos, que se nós parássemos apenas no arrependimento, nós poderíamos dizer: puxa, mas como é que eu vou fazer isso? Será que eu tenho que lutar por mim mesmo para transformar essa mente? Será que eu tenho que lutar por mim mesmo para viver essa vida conforme aquilo que agrada ao meu Senhor? Será que eu mesmo tenho que me esforçar para... Não vem de obras. Não vem de trabalho humano. É por isso que o Senhor Jesus diz: arrependei-vos e crede na boa notícia. Quem pode recitar comigo de cor Efésios 2, 8 e 9? Faça isso agora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo é que o instrumento da graça é a fé na boa notícia, porque pela graça sois salvos. Graça é um dom imerecido. Deus te concede, você não merece, mas Deus está te dando de presente. Isso é instrumentalizado pela fé. O que é fé? É crer. Mas não é qualquer crença. Eu sempre falo para os meus alunos na universidade: vocês que acham que fé não existe, você vive pela fé. Não, professor, eu não vivo pela fé, eu sou ateu. Assim, não interessa, você vive pela fé. Quando você chega em casa e mete a sua mão pela porta para acender a luz lá da cozinha, você tem fé de que ela vai acender. É por isso que quando ela não acende, você fica que nem doido, mexendo lá no interruptor, clique, porque frustrou a sua fé. Eu disse: você não acha que vai estar aqui na próxima aula? Com certeza, professor. Isso é fé, meu amigo, porque eu já vi muito aluno aí que pensava a mesma coisa e morreu no meio do caminho. Fé é uma coisa que nós vivemos.
Eu tenho fé que vou passar no concurso público, eu tenho fé que vou lograr êxito, eu tenho fé que minha família será bem-sucedida. Fé existe, mas não é a fé dada por Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e esta fé não vem de vós, não é uma fé natural. Eu creio que Deus existe. E daí? E daí? Aliás, não eu, viu, irmãos? Tiago faz uma ironia. Você crê, é. Pois é, sabe que a sua fé é uma fé que possui, que está, assim, muito presente no inferno dos demônios. Porque o demônio crê e ainda treme. Quando o Senhor fala, crede na boa notícia, é a fé que vem do Senhor, é dizendo que nós não precisamos fazer absolutamente nada para adquirir a redenção deste reino. Por isso Cristo diz, creia na boa notícia. Ora, o que é essa boa notícia? É Cristo, a sua obra, sua pregação, sua redenção, Ele mesmo. Creia em Cristo, creia nele, porque Ele veio nos salvar. É por isso que é tão lindo quando nós encontramos Cristo entre nós, Ele ali no meio do povo, pregando. Lembramos aquilo que Mateus fala no capítulo 1, versos de 20 a 23, quando o anjo está falando com José, o pai adotivo de Cristo, ele diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, no caso José, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que significa Jesus? Está aqui, é o Salvador. A palavra Jesus ou Josué significa a salvação de Javé, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então Deus tem um povo que Ele escolheu, é o povo de Deus que vai ter os seus pecados perdoados. Ora, e aí sim, de novo Mateus mostrando que o Velho Testamento aponta para Cristo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus, meu irmão, o que significa Emanuel? Simples, quer dizer Deus conosco. E o que é lindo, e o que torna isto uma boa notícia, é que nós não somos como o povo do deserto que disse para Josué, Josué, fala você mesmo com as tuas palavras. Não queremos que Deus fale conosco com as suas palavras, porque Ele há de nos destruir, Ele há de nos dizimar dessa terra. Sim, de fato, pensando na presença de Deus, na sua santidade, isso deve gerar pavor, mas para nós, quando nós lemos Deus conosco, isto significa um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos conduz em segurança, porque nós não estamos com más notícias de Deus, nós cremos na boa notícia do Senhor. Por isto, boa notícia de Deus se resume numa frase: Emanuel, Deus conosco. Por isso que nós temos aqui a presença do reino, e por isso nós temos aqui o tempo oportuno do Senhor, porque Ele está dizendo, arrependa-se e creia, porque com isto você será salvo. Crer em quê, Jesus? Em qualquer coisa? Não. Creia na boa notícia de Deus. O que é boa notícia de Deus, Senhor? E talvez Jesus dissesse, eu sou a boa notícia de Deus. Meus irmãos, quais são as aplicações para encerrar nesta noite? Quais são as aplicações para a minha vida? Eu tenho algumas aqui para que apliquemos no nosso cotidiano, de tudo aquilo que nós ouvimos, da exposição das Escrituras.
A primeira delas é, assim como a vida de João Batista demonstrou, meus irmãos, Cristo deve ser o principal em tudo que pregamos e vivemos. Tudo que eu prego, tudo que eu vivo, Cristo deve brilhar. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Cristo. Você vai falar de algum irmão para outro? Faça isto para a glória de Cristo. Você vai dar uma bronca num irmão? Faça isto para a glória de Cristo. Você vai elogiar o outro irmão? Faça isso para a glória de Cristo. Que tudo seja Cristo, como João Batista nos mostrou. Porque, irmãos, nós vivemos nesse intervalo que se chama últimos dias, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Portanto, a segunda aplicação que eu faço direto do sermão é: não esqueçamos que Cristo voltará. Não esqueçamos disto. A obra só será absolutamente completa quando todos forem julgados e nós passaremos a habitar por toda a eternidade com Cristo. Por isso, meu irmão, eu preciso entender que minha vida nessa terra, com relação à minha mente, ao meu coração, eu tenho que entender que Cristo, Ele é o cumprimento das Escrituras. Eu preciso olhar para a Bíblia como um todo, principalmente o Antigo Testamento, e entender que ali temos a revelação do Messias que viria no tempo de Deus. Por isso, irmãos, estejamos sempre motivados a amá-lo, seja no nosso cotidiano, seja nos relacionamentos, seja no culto. Hoje pela manhã eu estava conversando, acho que era com o Pedro Ferraz, a gente estava falando sobre motivação no culto. Qual é a minha motivação para cantar alegre no culto, cantar alto, alegre? Alguns acham que são as palmas, vamos bater palma para animar. Alguns acham que é o ritmo, né? Tudo bem, eu também gosto de música ritmada. Quem é do grupo sabe disso. Ele até reclama quando eu toco baixo, eu fico puxando para um pouco mais ritmado e tal. Então, não é sem problema, mas alguns acham que é isso. Alguns acham que é a música. Não, nós vamos cantar tal música, porque essa tal música me eleva. Não, irmãos. A nossa motivação é Cristo e saber da sua obra sobre a minha vida. É isso que vai fazer com que o meu cotidiano, os meus relacionamentos, o culto, minha vida na família, no trabalho, tudo é motivado para demonstrar o meu amor para com Ele. Sabe, irmão, do jeito que está o seu coração agora, porque ou você pode estar dizendo assim: que maravilha é te cultuar, Senhor, e ouvir a Tua palavra, mas sabe o que você pode estar pensando? Rapaz, quando é que esse pastor vai parar de falar? Isso mostra, não o amor que você tem por mim e pela igreja, mas o amor que você tem por Cristo. Meus irmãos, que o nosso alvo inicial e final, que toda a nossa vida seja a boa notícia de Deus. Que isso se manifeste em nós numa vida de arrependimento, de fé, sabendo que o reino está aqui, que o Senhor está presente. Que tenhamos no nosso coração aquilo que se resume ao próprio Cristo. Por isso eu encerro propositalmente citando aqui as 5 solas dos reformadores: somente as Escrituras, nada fora dela, somente a fé, instrumento da graça do Senhor, somente a graça, que é um dom imerecido, porque é somente Cristo, nada fora dele, só Cristo, e glória somente a Deus. Isto é viver a boa notícia, porque Cristo clamou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, por aquilo que Tu tens trazido a nós, pela boa notícia de Deus. Te louvamos, ó Pai, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Te louvamos pela esperança, essa esperança que aponta para Cristo que ainda virá para nos buscar. Por isso, ó Pai, dá-nos uma vida que demonstre fruto de arrependimento, meu Senhor. Aquilo que o nosso irmão querido João Batista disse, preparando o caminho de Cristo, demonstrem fruto, resultados, práticas de arrependimento. E se fôssemos olhar para o que Cristo disse, arrependimento e fé. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda para que tenhamos sempre no coração o desejo de desenvolver gratidão para contigo. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, toda a obra do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja e com todo o povo de Deus que se reúne sobre essa terra, agora e para todos sempre. Amém. E também, meu Senhor, eu quero pedir de forma